E aí pessoal, tudo bem? Vocês têm curiosidade para saber quais são os livros que usam nas universidades do Japão? Eu sempre tive essa curiosidade e no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns livros feitos por professores da Universidade de Tóquio, uma das mais requisitadas do país. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Bom pessoal, o vídeo de hoje surgiu de uma curiosidade e que eu acho que vocês também gostariam de saber. A minha curiosidade era, quais os livros que se usam em uma universidade japonesa? Em um curso de ensino superior, por exemplo. Eu sei que deve existir vários vídeos mostrando isso e até mesmo o estudante fazendo esse tipo de vídeo, mas como eu não estou no Japão e muito menos estudando no ensino superior de lá, eu resolvi eu mesmo pesquisar. Para ser sincero, eu não sou muito de ver esses vídeos, pois eu, como pretendo um dia estar lá, eu pretendo eu mesmo me surpreender vendo esses livros como se fosse uma surpresa. Ou não, né? Pode ser uma decepção também, vai saber. Existem várias universidades espalhadas pela Terra do Sol Nascente. E a que eu sempre via nas pesquisas em primeiro lugar era a Universidade de Tóquio. Foi então que eu resolvi entrar no site da mesma e dar uma pesquisada. Entrei nas páginas dos cursos de alguns professores, mas não encontrava bibliografia usada por eles. Até que me toquei de um detalhe. Nem aqui no Brasil existe essa tal informação. Claro que deve ter universidades que fazem isso. Mas as que eu sei e também que eu pesquisei não tinham esse tipo de informação, por exemplo, a bibliografia usada em tal curso. Quer dizer, é um assunto mais internamente e também para o pessoal do curso. Normalmente os professores dão essa informação bibliográfica nos primeiros dias de aula. Foi até que então até tinha perdido as esperanças. Até que vi um banner pequeno sobre a página de uma biblioteca. Quando entrei descobri que era uma biblioteca dos livros publicados por professores de lá. E aqui nossa jornada começa. Quando entramos no site, no canto vemos algumas categorias e vários livros, então escolhi apenas algumas delas e alguns livros que achei interessante. Claro que eu não coloquei todos porque não teria o porquê, né? E também para o vídeo não ficar muito grande, eu escolhi 2 categorias e 2 livros de cada uma delas. As grandes categorias eram, lembrando que eu usei o Google Tradutor, observações gerais, filosofia, história, ciências sociais, ciências naturais, tecnologia, entre outros. E em cada uma desses grandes grupos tinha também os subgrupos. História, por exemplo, tinha história mundial, japonesa, oriental, africana, América do Sul, entre outras. E dava para entrar no site, digamos assim, do livro e ver algumas informações interessantes. E também um link de compra dele na Amazon. Então, na categoria História, eu separei 2 livros que eu achei interessante. O primeiro foi Memórias Esquecidas de Hiroshima, do professor Takuma Higashi Takashi Kawamoto. O livro basicamente é uma coleção única de 3 editores nascidos em Hiroshima, que são de diferentes gerações e diferentes campos do saber. O seu objetivo é estabelecido da seguinte forma: como uma pessoa em um local complexo que foi uma área danificada conta sua memória. Takuma foi um dos editores que esteve envolvido na produção desse livro. Ele conclui: primeiro, o que Hiroshima precisa de uma consciência como história local contemporânea. Além disso, ele também discorre lembrar que eu não entendo e lembrar que eu esqueci, e saber de algo que eu não sei. Este é um dos objetivos do livro. A parte introdutória contém uma discussão e entrevista com Takashi Kawamoto, o editor mais antigo. Cuidar de memórias é revisar cuidadosamente e corrigir as distorções e déficits que foram inicialmente associados a ela, enquanto relaxa a solidificação de estereótipos que tendem a causar memória de infelicidade e dor. Este é um plano em particular, o cuidado com a memória relacionado à bomba atômica, nada mais que o esforço de cuidar, lembrar das memórias das vítimas da bomba, ao retornar à vida de cada sobrevivente que muitas vezes é agredido como vítima de assassinato em massa. Bem interessante, não é mesmo, pessoal? Tenho que admitir que eu fiquei com vontade de ler esse livro, e também tem outros livros muito bons que são dignos de mostrar também. Outro também que eu achei interessante que eu quero mostrar aqui foi Do Mito à História de Toru Otsu. Esse é um dos 10 volumes de Kondasha, História do Imperador. Essa série consiste em 8 volumes da história, desde os tempos antigos até o Imperador Showa, e 2 volumes temáticos, Imperador e Religião e Imperador e Artes Cênicas. Este livro descreve o período mais antigo da dinastia Kimiko a Tembu. Esse é o primeiro volume a ser tratado. Assim olhamos para a pesquisa sobre o Imperador da perspectiva da história e por meio das pesquisas empíricas sobre o modo como o Imperador da Idade Média e os primeiros tempos modernos progridem através de mudanças na história e em sua análise. Bem interessante. Se vocês olharem no site, vão querer ler todos os livros. Agora eu fui para a categoria Artes, que tinha uma subcategoria chamada Drama, Filme e Entretenimento Popular. Tinha apenas 9 títulos nessa categoria, mas apesar de serem poucos, 2 me tomaram a curiosidade. O primeiro foi Uma Seção da História do Pós-Guerra, e o outro era a Formação e Desenvolvimento de Filmes Independentes no Japão, Coreia. O primeiro é uma seção da história do pós-guerra de autoria de Yoshiyuki Niwa e Toshiya Oshimiya. Descrição do livro. Muitos filmes foram gravados no Japão até agora. Os campos são diversos, desde filmes culturais e educacionais que retratam a vida das pessoas
e os filmes a relações públicas retratam o desenvolvimento da indústria japonesa, ciência e tecnologia. No entanto, muitos filmes gravados correm o risco de desaparecer. A maioria desses são armazenados em escritórios e armazéns de temperatura ambiente, que não estão em um ambiente de armazenamento adequado e estão passando por uma rápida deterioração. Além disso, devido à falência de solução das produtoras, o descarte e a dissipação do filme começaram. Uma vez perdido, um registro precioso que não pode ser visto novamente está prestes a desaparecer. O projeto de arquivo de filmes começou no ano de 2008, quando pesquisadores em empresas de produção e pessoas dos arquivos se sentiram uma sensação de crise. Então, nessa situação, eles se reuniram. O objetivo do projeto é coletar e preservar sistematicamente filmes valiosos, arquivados que correm o risco de serem perdidos. O interessante, não é mesmo, pessoal? É que no pós-guerra alguns filmes também se perderam e também temos uma vasta coletânea de filmes durante a guerra também, que são coisas que se perderam no tempo, que ficarão apenas na memória daqueles que as viram. O segundo e último título desse vídeo é Formação e Desenvolvimento de Filmes Independentes, Japão-Coreia, o livro de Zen Shizen. Descrição: é apenas uma questão de escolha pessoal decidir qual filme assistir no cinema? Apesar dos inúmeros filmes feitos a cada ano, os únicos filmes que podemos ver no cinema são apenas alguns. Certamente a produção de filmes é possível mesmo em nível individual, mas o processo de distribuição até que o filme produzido dessa maneira seja realmente mostrado é governado por sistemas sociais, administrativos e industriais. Na Coreia do Sul, os filmes independentes estavam sujeitos a censura e regulamentação até o final dos anos 90. Sob o regime autoritário, os filmes independentes, principalmente sobre questões sociais, foram colocados sob um rígido controle nacional, mais do que de ordem do mercado. Por outro lado, o cinema independente japonês estava sob influência do mercado, ou seja, a tendência do crescimento da indústria cinematográfica na década de 1960. Bom, pessoal, só de ler essas sinopses, digamos assim, desses livros, eu fiquei com muita vontade de ler estes. Bom, é claro que o universo dos livros é algo gigantesco, então se você quiser que eu faça uma parte 2 desse vídeo, ou até mesmo uma série mostrando outros livros também, por favor comentem aqui embaixo se vocês gostariam de uma continuação. Se você chegou nesse vídeo por acaso, então eu te convido a conhecer o canal Cinease. Temos mais de 180 vídeos falando um pouco sobre a sétima arte no outro lado do mundo e entre outros assuntos. São vídeos diários, todos os dias às 16 horas. Te convido a se inscrever no canal e é isso aí. Bom, muito obrigado e até a próxima.